Isso. Bom dia, galerinha. Passar bem rapidinho aqui, queria corrigir o trabalhinho, tem um comentário importante para fazer na última questão. E o negócio é o seguinte, primeira questão falava, Jezebel abre uma casa de salada de fruta, filha da fruta, onde com 10 frutas disponíveis utilizará 4 frutas para fazer as saladas. Aí ele pergunta quantas saladas possíveis são diferentes. Então tu vê, ela não quer ficar variando as frutas para não correr risco de perder cliente por falta da fruta no dia, fornecedores. Então ela escolheu 10 frutas que ela sabe que ela nunca vai deixar de ter. E no cardápio dela, ela construiu saladas de fruta usando 4 dessas 10 disponíveis. E aí a gente quer saber quantas saladas de frutas vai ter nesse cardápio então, né? Mais ou menos essa é a ideia. Bom, como salada de fruta, na hora de misturar a salada final, não importa a ordem com que tu misturou as frutas, trata-se de uma combinação de 10 elementos agrupados 4 a 4, é só jogar na fórmula, fica bem tranquilo, é uma questão bem clássica essa. Então essa aí, né, ninguém que eu lembre tenha errado essa questão aí, e quando a gente erra essa questão é mais por desatenção do porque não conheceu o que está acontecendo, né? Lembrando sempre de abrir o fatorial até o maior fatorial embaixo, assim tu elimina a maior quantidade de números possíveis de uma vez só. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 4 é 8, elimino 8. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 7, 21 vezes 10, 210. Saladas de frutas, tu vê, né, cara? Parece bobagem, mas com 10 frutas, tu escolher 4, tu faz 210 sabores diferentes de salada de fruta, certo? E aí eu não sei se cheguei a comentar com vocês, tem aquela rede famosa de sanduíches agora, né, que está brotando em cada esquina como erva daninha, já disse, certo? Aquilo lá eles fazem um anúncio, né, não sei quantos milhões de combinações, claro, tu imagina quantos ingredientes tem lá, né, e cada sal, botou sal, já é um ingrediente novo, vamos botar na combinação, com sal e sem sal, meu Deus, já tem, né, mais alguns sanduíches para fazer aí só porque eles dão a pitada de sal na hora da combinação. Ou seja, o cara usa a matemática ao favor dele, né, na hora de fazer as contas, né, pra, então, quem vai naquele lugar lá pode comer sanduíches variados como em nenhum outro lugar. Na verdade não, né, se tu quiser pedir pro cara da sanduicheria lá, clássica, da esquina lá, fazer o teu sanduíche do jeito que tu quiser, né, e se tu for computar todas as possibilidades que tu tem, talvez dê muito mais do que na propaganda do clássico lá, né, mas a gente tem que fazer a propaganda a nosso favor, é lógico. Questão 2. Calcule as diferentes possibilidades para os seguintes anagramas. Amore! Ué, não tem repetição? 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5 elementos. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é famoso também, né? 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 coisas diferentes dá para escrever só trocando a posição das letrinhas. E depois eu coloquei na letra B, babaca é uma palavra que tem 2 repetições com B e 3 repetições com A, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6, 2 repetições e 3 repetições. 6 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, simples assim. Então ficamos com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, né? 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1. 6 ou 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10 vezes 6, 60. Bem tranquilinho. Essas duas aí não era para ter gastado tempo, né? Era para ter passado bem rapidão por elas aí. Eram questões sem pegadinha nenhuma, questões puras, limpas, ingênuas até. Depois, questão 3, com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar? 1, 2, 3. E eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero formar com 3 algarismos desses 5. Que cálculo? Por que é arranjo e não combinação? A ordem da escolha importa, com certeza. E isso é que gerou um detalhezinho na questão 5, que eu preciso fazer um comentário, que é o mais importante. 1, 2, 3, 4, 5, 3.
5 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Arranjo de 5, 3 a 3, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, 2 fatorial, corta, corta, 5 vezes 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. Beleza. Outra maneira bem bacana de resolver essa questão seria usando o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 5 possibilidades para o primeiro elemento, 4 possibilidades para o segundo, 3 possibilidades para o terceiro. Né? Usando o princípio fundamental fica bem prático, bem legal de resolver também. E foi isso, na verdade, que gerou um probleminha na última questão, na quinta questão. Agora, olha só, pessoal. E se pudesse repetir, qual é a mesma diferença? Se eu pudesse repetir os algarismos. 5 vezes 5 vezes 5. Concorda comigo? Aí, nesse caso, não tem uma fórmula pronta para a gente calcular. A gente teria que usar o princípio fundamental da contagem, certo? Por isso que, na grande imensa maioria das vezes, eles falam sem repetição, para que tu tenha que ter a ideia de arranjo na tua mente. Porque se for podendo repetir, muito melhor é usar o princípio fundamental da contagem. Tu pega o total de elementos e faz esse total vezes esse total, quantas vezes tu puder usar. Só sair multiplicando. Fica até mais prático no final das contas. Muito bem. Questão 4. Desenvolva 2 mais 3x elevado a 5. 2 mais 3x elevado a 5. É um famoso binômio de Newton. Nós vimos, né, que tem uma técnica bem tranquila de aplicar para poder achar esse desenvolvimento. A gente sabe que esse primeiro elemento aparece elevado à quinta, elevado à quarta, elevado à terceira, elevado à segunda e elevado a 1. Aliás, elevado a 0 é importante colocar só para tu não esquecer que são 6 elementos, né? 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Este outro elemento acontece o mesmo, só que de trás para frente. 3x vai aparecer elevado à quinta no último elemento, elevado à quarta e assim por diante. Professor, se eu inverter a ordem para fazer o exercício, vai mudar alguma coisa? Não. E tem que ser, né, galera? Porque a ordem da soma não interfere no resultado, né? Se eu trocar esses caras em posição, não vai ser uma soma diferente, né? Então tu poderia fazer no sentido oposto também. Só falta o quê para a gente matar o desenvolvimento? O triângulo de Pascal, ou Tartaglia. É só ir tendo aquela paciênciazinha clássica, que é tudo 1, 2, 3, termina sempre com 1, soma esses dois, bota embaixo. Certo? Esse mais esse é 3, termina com 1, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termina com 1. Quantos elementos eram? 6, eu já só estou com 5, uma linha a mais ainda. 5, 10, 10, 5, termina com 1. Vamos encaixar os números da frente. 1, 5, cuidado com esse espaço, é talvez o mais crítico da questão, mais 10 vezes, mais 5 vezes, mais 1 vezes. Pronto, agora é ter paciência mesmo. Um número elevado a 0 dá 1, 2 na 5 é um número famoso, 32 vezes 1 é 32. 2 elevado à quarta é 16, já que 2 elevado à quinta é 32. 16 vezes 5, 80. 80 vezes 3, 240. Mais 2 na terceira é 8. 8 vezes 10, 80. 3 vezes 3, 9. 72 com o 0, 720. 720, x ao quadrado. Mais 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 que multiplica. 2 vezes 2, 4. 28 vai 2, 8, 9, 10. Mas está multiplicado por 10 ainda. 1080. Uma coisa que eu achei interessante, muitos alunos acharam os números muito grandes, mas assim, dá para perceber que não é uma coisa muito trabalhosa. Eu também tinha no meu coração essa inércia, parecia um número grande, eu já dava uma murchada na questão. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque meu Deus, teu cérebro é muito mais que isso, né, cara, do que fraquejar por um númerozinho bobo desse. Mas 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81, 81 vezes 10, 810, olha só, é inacreditável, alguns números dá para fazer mentalmente, sem grandes esforços. Mais 2 na 0 é 1, 1 vezes 1 é 1, 3 na quinta, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81, já foi 3 na quarta, 81 vezes 3,
243 é um número também que a gente acaba decorando na potência de 3 porque fica famoso, a gente usa demais ele. X na quinta. E aí fechou. Então é uma questão trabalhosa, mas não difícil, gente. Não dá pra dizer que essa questão é difícil. Certo? Newton é fera, né, cara? Imagina, desenvolver uma fórmula matemática de conseguir achar potência de quaisquer somas. Né? De uma soma elevada a uma potência qualquer, o safado aprendeu a achar esse desenvolvimento. Binômio de Newton, nada mais justo chamar de binômio de Newton. Muito bem. E para finalizar, eu selecionei uma questãozinha da apostila. Vamos corrigir ela. Estão anotando aí? Depois podem fazer as reclamações caso não achem a nota justa, eu estou sempre à disposição. E vamos lá então, era a página 25, eu acho que eu tinha selecionado na apostila. Página 25, questão 8. Volume 3. Em um hospital, há 15 profissionais, sendo 10 médicos e 5 enfermeiros. Então, peraí. Temos 15 profissionais. Desses 15 profissionais, 10 são médicos e 5 são enfermeiros. Beleza? E ele fala, determine o número de comissões que podem ser formadas com 4 profissionais desse hospital. Essa não tinha maiores dúvidas na letra A mesmo. Então, poxa, eu tenho ao todo 15 profissionais e quero selecionar 4. Ele deu alguma especificidade para o primeiro selecionado do grupo? A primeira da comissão vai ser o presidente da comissão? Não, né? Não tem uma seleção pela ordem. Ou seja, eles não vão ter que exercer uma função específica devido à ordem de escolha. Logo, trata-se de um ou de uma combinação, né? Porque se o primeiro escolhido vai presidir o grupo, o segundo é o secretário, o terceiro é o tesoureiro, aí já vira um arranjo, tudo bem? Combinação de 15, porque ele não falou se era médico ou enfermeiro, e quantos? Nós temos que formar a comissão com 4 pessoas, foi isso que ele pediu, foi. Pronto, então essa aí ninguém teve problema, até porque era mais simples mesmo. 15 menos 4 fatorial, subtraindo já fechou 4 fatorial para finalizar, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, vezes 11 fatorial, sobre 11 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 11 fatorial elimina o 11 fatorial. 3 vezes 4 é 12, que delícia, fechou bem bonitinho. 14 dividido por 2, 7. Sobrou 15 vezes 3 vezes 7. 7 vezes 13 dá 70 mais 21 dá 91. Então fica 91 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 9, 45. 1 vezes 5. 1 vezes 1, perdão. 1 vezes 9, 9. 5, 6. 1.365 possibilidades. Tranquilo? Nada demais. A letra B é que, assim, eu considerei, lógico, que vocês fizeram porque fui eu que te pedi para fazer daquele jeito, mas quando eu fui corrigir esse trabalho em casa, eu fiz alguns cálculos a mais para conferir a letra B e eu percebi que tinha alguma coisa errada acontecendo na letra B. Dá uma olhada, olha só, momento mais importante da aula. 3 profissionais, entre eles pelo menos um enfermeiro. Concordam comigo? Ele quer fazer uma equipe com 3 profissionais, só que um deles tem que ser enfermeiro. Na hora que eu fui raciocinar com a galera que me chamou para fazer o raciocínio, eu pensei com a galera o seguinte, ó. Eu pensei, um dos caras tem que ser enfermeiro na marra, não é isso? Quantos enfermeiros eu tenho? 5, eu pensei. Então eu posso escolher um dos 5. Então aqui eu tenho 5 possibilidades para escolher o enfermeiro. Foi isso que eu fiz. Os outros 14 que sobraram, eu posso escolher do jeito que eu quiser. Pode ser enfermeiro ou não ser. Não é isso? Eu te pedi então para finalizar calculando uma combinação para esses dois aqui de 14, 2 a 2, não é isso? Foi isso que eu pedi para te fazer.
Então vamos lá. Ficaria 14 fatorial, 14 menos 2 fatorial, 2 fatorial. 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, 12 fatorial, 2 fatorial, elimina, 2 fatorial é 2, 7, 7 vezes 13, 70, 21, 91. Então, vezes 91 possibilidades. Foi isso que eu pedi para vocês, por isso eu considerei quem chegou nisso aqui sem problema nenhum. Porém, em casa, quando eu estava fazendo esse cálculo aqui, ó, o fato de ter aparecido esse aqui, ó, esse 455 aqui, tá vendo? E o fato de eu ter feito 91 vezes 5 para achar esse 455 me deu um estalo. Peraí, cara. Eu pensei, deixa eu calcular qual é o número total de possibilidades para escolher 3 pessoas dentre as 15. Eu pensei. Porque se eu fizer 3 caras dentre os 15, considerando todos eles, inclusive os enfermeiros misturados, tem que dar mais que 455, né? Porque 455 eu estou considerando com pelo menos um enfermeiro. Ou seja, se fossem todos médicos, eu teria que descontar isso. Concorda? Quando eu fui fazer esse cálculo, opa, 15 fatorial, 15 menos 3 fatorial, 3 fatorial. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial, 12 fatorial, 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 15 dividido para 3 é 5, 14 dividido para 2 é 7. 3 vezes 5, 5 vezes 7, perdão. Ou melhor aqui, né? 7 vezes 13, 91. 91 vezes 5. Ou seja, por que esse raciocínio aqui não está revelando a verdade? Por que quando eu raciocinei daquele jeito eu acabei calculando, na verdade, todas as possibilidades, incluindo 3 não enfermeiros? Por que esse raciocínio que parece tão verossímil, tão verdadeiro, está falhando? Eu dei a dica. Na verdade, a ideia é a seguinte, ó, quase isso. Quando eu faço nessa sequência, botando as casinhas e vou multiplicando as possibilidades, eu estou usando o princípio. E o princípio fundamental da contagem, ele simula um arranjo ou uma combinação? Arranjo. Não foi um arranjo que eu substituí aqui nesse cantinho pelo princípio fundamental da contagem? E o que é esse tipo de seleção? É um arranjo ou é uma combinação? É uma combinação. Ou seja, quando eu te estimulei a pensar nos enfermeiros separadamente e depois nos outros 2 caras escolhidos e mandei te multiplicar, é como se estivesse fazendo um arranjo, ou seja, a ordem importa e a ordem nesse caso não importa. Então o mais importante é tu perceber, tu ganhou o teu ponto porque eu cometi o erro, eu te estimulei a pensar errado. E aí depois em casa caramba, eu estou pensando errado, com mais calma eu vi. E aí então eu peço a vocês, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou calcular? A questão é simples, é uma ideia simples. Eu tenho 15 profissionais, 10 médicos e 5 enfermeiros. Nós calculamos o número total de possibilidades de arrumar 4 dessas pessoas, não interessa se são 4 médicos ou 4 enfermeiros, deu 1.375 possibilidades. Tentei fazer esse raciocínio, vi que não funcionou, porque calculando isso, eu estava calculando dos 15, quaisquer que sejam, selecionando 3. Mesmo que fossem 3 médicos, e ele quer que ao menos um seja enfermeiro. Como é que eu vou sair dessa? Falta uma continha simples, um raciocínio bobinho para a gente finalizar. Esses grupos são feitos por 3 pessoas, mas ali está inclusa todas as possibilidades. Qual possibilidade não me interessa que eu tenho que tirar dessas? Não, 3 médicos? Ah, é verdade. Quando ocorrerem 3 médicos, não me interessa, porque eu quero ao menos... Então vamos calcular quantos grupos daqueles ali tem 3 médicos. Concorda comigo? Aí eu subtraio, o que sobrar tem que ter pelo menos um enfermeiro. Tudo bem? É isso que é importante raciocinar. Eu vou calcular agora o que então? 10 agrupados 3 a 3. Eu estou vendo quantas comissões daquelas inclui só médicos.
Se eu subtrair essa que inclui só médicos, as outras tem que ter pelo menos um enfermeiro. Então, isso aqui é um detalhe importante. E que bom, cara, tu vê, eu selecionei no dia, bobinha a questão. Professor, como é que faz? Aqui é assim, bem feliz. Nem passou pela minha cabeça que eu tivesse podendo pensar errado. Por sorte, na hora de corrigir em casa, o que tem que fazer, né? Eu não tinha questão, eu não estava com a apostila. Aí eu, então peraí. Eu, olhando a solução de vocês, eu montei qual era o enunciado, eu relembrei qual era o enunciado. E fiquei em casa fazendo. E eu, cara, não é possível, cara, todo mundo errando. Não é possível. Aí é que eu lembrei, eu ensinei errado, é por isso que tá todo mundo errando, né? Eu ia na carteira e falava pro cara o raciocínio errado, fazendo o cara fazer um arranjo e era uma combinação, né? Ô, professor ignorante. Então todos ganharam quem escreveu isso. Mas vamos corrigir agora? Elimina isso. Calculamos quantos grupos com as 15 pessoas, escolhendo 3 delas dava para fazer. Só que não me interessa o grupo que for formado só por médicos. Então eu vou calcular dos 10 médicos, se eu escolher 3 deles, quantas comissões eu faço? 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, 7 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial dividido por 7 fatorial dá 1, 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, 3 vezes 4, 12 vezes 10. Tem 120 desses aqui que é feito só por médico. E me interessa grupos feitos só com médico? Não, porque ele pediu que tinha que ter ao menos um enfermeiro. E aí pronto. Essa é a resposta correta. 335. Então o mais importante é isso, é tu perceber. Cara, essa não é a primeira vez que eu erro esse tipo de coisa. O cara, na hora de calcular esse tipo de possibilidade, é sempre importante calcular os totais e subtrair para chegar na resposta do que tu ficar tentando computar com a exceção que ele já incluiu no problema. Computar aquela exceção que ele incluiu, tem que ter ao menos um enfermeiro. Isso gera um problema matemático grande. Então primeiro tu calcula todas as possibilidades, calcula a que não tem enfermeiro, que não te interessa, e elimina ela do total. E isso não vai aparecer só nesse problema, em outros problemas um pouquinho mais delicados isso aparece também. A letra C já era bobinha também, não tinha maior mistério. A letra C ele pedia 5 profissionais todos médicos. 5 profissionais todos médicos. Então peraí, 10, 5 a 5. Pronto, essa aí não tem mistério também. A que tinha que pensar era a letra B. E aí ficou então embaixo 10 menos 5 fatorial, 5 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 5, vezes 6, olha o perigo. Fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. Não é? Um ser humano comete o erro, outros possivelmente cometerão também. Tem que estar muito atento nessa hora. Eu já perdi pontinho em prova por isso, quase infartava. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 2 vezes 5 é 10, elimina esse cara aqui. 6 por 3 é 2, 8 por 4 é 2, ficamos com 2 vezes 2, 4, 9 vezes 7, 63, 63 vezes 4, 252? É isso? Confere? 252. Então a única questão realmente que eu peço que vocês tenham bastante atenção é naquela letra B ali, que eu fui no afã ali e acabei passando a ideia errada para vocês. Peraí, vamos na humildade, deixa eu olhar o gabarito, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Vai que o professor está ensinando errado. Humildade é uma coisa muito importante. Deixa eu ver. Ai meu Deus, sim! 335, isso aí, fechou. Valeu, galerinha. E, vamos marcar a data da prova? Tem uma tarefinha para corrigir ainda, né? De revisão, sem problemas, corrigiremos ela com tranquilidade, mas já dá para marcar a data da nossa prova. Deixa eu ver. Olha que beleza. Segunda-feira a gente corrige a tarefa e tira as dúvidas. Na segunda, né? Quarta-feira tem alguma coisa... quando é que é o intervalo Atlântida? Terça? Então a gente pode fazer na quarta-feira, né? Eu tenho 2? Quinta?
Pode ser quinta? Pode ser. Vocês têm prova... A gente vai pro trimestre. Eu também vou. Então, Então na outra segunda, cara. Infelizmente. Mas assim, aí ao longo da semana, quando surgir uma aulinha, eu vou dar uma palhinha da matéria nova. Certo? Beleza? Então assim, sem ser na segunda-feira a gente revisa e na outra segunda a gente faz a prova. Certo? Então, ó. Segunda-feira é quando? Vamos ver. Dia 30. A prova vai ser dia 30? Alguém vê aí a data da prova pra mim? Dia 30. Tem certeza? Sim, já olhei, Vitor, na quinta-feira. Qual é a matéria mesmo? Contagem, parabéns, é isso aí. Permutação, combinação e arranjo, que chama contagem, certo? Isso, análise combinatória, na verdade, ainda é uma parte da contagem. Contagem é uma coisa mais geral que inclui ainda dentro dela a análise combinatória. Porque o princípio fundamental da contagem, né? Certo? É que norteia tudo isso. E binômio de Newton, certo? Binômio de Newton. A gente vai revisar com bastante calma aí. Se não der tempo de revisar tudo na segunda, a gente faz um pouquinho mais de revisão. Mas eu só não posso garantir que toda aquela semana nós vamos ficar revisando, que a gente já está há muito tempo nessa matéria. Embora a gente esteja já no final do volume 3, eu quero dar uma agilizada. Show de bola, galerinha. Então tá marcada a data da prova. A contagem e binômio de Newton é a matériazinha. Não vou colocar nada que não tenha sido fartamente discutido na sala de aula. Certo? 4 minutinhos. Eu vou usar esses 4 minutos para discutir alguns detalhes com a galera. Pera aí, sobre a feira.